mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação, remissão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu vos digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vos desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, segundo São Lucas, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo São Lucas. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental é ter a essência segundo a essência de Deus. É ter amor e caridade. É usar a misericórdia segundo a misericórdia de Deus. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. É ter um coração puro, é ter amor e caridade, é estar rezando pela conversão daquelas pessoas que nos perseguem, que nos prejudicam, que nos maltratam. É amar todas as pessoas igualmente. Será que nós estamos amando todas as pessoas igualmente? Será que nós estamos perdoando aquelas pessoas que nos maltratam, nos prejudicam? A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é perdoar e amar. Saibamos perdoar e estejamos amando o próximo. Estejamos semeando justiça, amor e caridade. O nosso Senhor Jesus Cristo, falando para os seus discípulos, e está falando para todos nós, para que todos nós amemos todas as pessoas igualmente. Amemos os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem, que nos prejudicam, que nos maltratam. E fazemos o bem às pessoas que nos odeiam. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é estar rezando pela conversão dessas pessoas que nos odeiam, que nos prejudicam. Estar rezando
para que se converta e tenha vida em Cristo Senhor, para que se converta. E olhar para as necessidades, estender as mãos para essas pessoas se precisar de algo. Amemos, saibamos perdoar. É perdoar aquelas pessoas que nos maltratam, que nos prejudicam, e rezar para que se converta e tenha vida, para que pare com aqueles delitos perversos que está fazendo. Rezar para que se pare com aqueles delitos logo e tenha a vida em Cristo Senhor. Encontramos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, se alguém der uma bofetada numa face, oferecer a outra. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que entender bem. Uma pessoa que nos maltratou, que nos prejudicou em algo, se uma pessoa nos maltratou, nos prejudicou em algo, seja no trabalho, seja nos estudos, temos que rezar por essa pessoa para que se converta e tenha vida. Perdoar de coração e estar rezando para que se converta e tenha a vida. Prostrar aos pés da Santíssima Virgem Maria, rezar diante do Santíssimo Sacramento por essa pessoa para que se converta e tenha a vida. E olhar as necessidades. Se alguém pedir algo, dar de coração. Dar como puder, de coração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Como comenta São Luís Orione. Fazer o bem sem olhar a quem. Que só a caridade salvará o mundo. Como comenta São Luís Orione. Tenhamos amor e caridade, vivamos a justiça. Porque se nós amar somente aquelas pessoas que nos amam, que estão ao nosso lado, que recompensa teremos? Para nós receber recompensa, temos que amar todas as pessoas igualmente. Amar, perdoar, ter amor e caridade, e viver a justiça, fazer o bem a todas as pessoas. Sejamos puros de coração. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que ter muito cuidado para não viver na hipocrisia. Porque os hipócritas, eles só estão ao lado daquelas pessoas que estão ao lado deles, que fazem o bem a eles. Mas nós temos que orar por todas as pessoas, pelas pessoas que nos prejudicam, que nos maltratam, para que essas pessoas se convertam e tenham uma vida. Sejamos bem-aventurados. Tenhamos os sentimentos segundo os sentimentos de Deus e saibamos estender as mãos para quem precisa. Saibamos estender as mãos para os necessitados. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. É ter os sentimentos segundo os sentimentos de Deus. É ter amor e caridade. Usar a misericórdia com o próximo. Viver a justiça. E não podemos julgar ninguém. Não julgueis e não sereis julgados. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. É para perdoar. Que quem perdoa é perdoado. Perdoai e sereis perdoados. Perdoar e amar. Perdoar e estar
orando para que aquela pessoa que o ofendeu, que o prejudicou, se converta e tenha vida em Cristo Senhor. Saibamos perdoar de coração e estender as mãos para os necessitados. Que com a mesma medida que nós medimos os outros, também nós seremos medidos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos misericordiosos, tenhamos amor e caridade e estejamos orando por aquelas pessoas que nos prejudicam, que nos maltratam, para que se convertam e tenham a vida em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha lucíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, Rainha de Misericórdia, faça a alma de toda gente bela aos olhos de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos semeando justiça, paz, amor e caridade, e estejamos rezando uns pelos outros, e que toda a gente se convertam, e que toda a gente se restaure em Cristo Senhor, e vejam novas todas as coisas. Maria da Assunção, escuta nossa voz.